Diversas reuniões nos encontrando para estudar a Palavra de Deus e especificamente nós estaremos agora estudando o livro de Gênesis, o livro das origens, né? Então, eu convido vocês para que juntos nós possamos trilhar esse caminho. Serão diversos estudos que eu estarei postando aqui nas mídias e eu convido você para fazer parte desse momento e quem sabe juntos, né, nós crescermos na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Você também está convidado a deixar as suas mensagens, os seus acréscimos, as suas colocações, se de repente alguma coisa precisa ser colocada, né, que você acha que foi equivocado, ou alguma coisa que não corresponde, por favor, faça contato, né, nós estaremos juntos estudando, lendo a palavra. E esse é o meu propósito, estar junto com vocês a palavra do nosso Deus. E é uma das coisas que mais me alegra, porque quando a gente coloca, né, essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas meditações, no nosso pensar, essa palavra ela fala, essa palavra tem algo para nos dizer, para o momento que nós vivemos, para a situação que nós estamos. Isso que é o mais impressionante. Essa palavra, ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela continua atual, ela continua poderosa. Na verdade, ela nunca deixou de ser poderosa, né? Nós é que não conseguimos chegar até o ponto de descobrirmos quão maravilhosa e quão poderosa é essa palavra. E Ele quer se revelar. Nosso Deus, Ele quer manifestar a sua presença na sua vida. Então vamos juntos caminhar durante diversos momentos aí, né, no estudo dessa palavra do livro de Gênesis. E antes de continuarmos, antes de prosseguirmos, vamos ter uma palavra de oração pedindo para que Deus realmente abençoe todo esse processo. Pai querido, muito obrigado porque Tu deixaste a Tua palavra para a gente. Obrigado, ó Pai, porque nela nós temos as palavras da vida eterna. Na verdade, na Bíblia nós encontramos a Tua palavra sendo expressa, sendo revelada a nós. Muitas pessoas dizem, não, mas isso foi escrito por homens, mas nós sabemos que foste Tu mesmo, ó Deus, Todo-Poderoso, quem escreveste essa palavra. É claro, Tu usaste vidas humanas para que elas pudessem escrever e digitar isso, mas as palavras aqui vieram do Teu Santo Espírito, do Teu seio, ó Pai, e elas são para nós, elas têm validade para nós. E é isso, ó Deus, que nós queremos também descobrir nessa caminhada que nós queremos ter do livro de Gênesis. Abençoa, Senhor, abre o nosso entendimento, manda, envia o Teu Espírito Santo, para que Ele possa, ó Deus, nos fazer entender e compreender qual é a Tua perfeita, boa e agradável vontade, Senhor. Nós queremos caminhar deste jeito, de acordo com os Teus preceitos, e oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esses encontros que nós teremos no livro de Gênesis. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que estará ouvindo também essa palavra, meditando, estudando, Senhor. E em nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda a operação do mundo das trevas, perturba, que intenta contra os retos caminhos do Senhor. E eu declaro a vitória de Cristo sobre cada vida que estará ouvindo, meditando e orando junto comigo nesta caminhada por Gênesis. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como é o livro de Gênesis e existem muitas e muitas polêmicas envolvidas, né, nesse livro de Gênesis, hoje, nesse momento agora, eu queria ler 2 versículos e nós vamos, em cima desses 2 versículos, tecer alguns comentários, né? Que são, obviamente, os 2 primeiros versículos do livro de Gênesis. E lá está escrito o seguinte, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esses 2 versículos apenas, né? Nós estaremos agora meditando, olhando, dando uma olhadinha nesses versículos, e vamos tentar entender algumas coisas, né? Em hebraico, criação, Gênesis, né? Bereshit é um nome grego, enfim, que significa o quê? Origem, fonte, geração. E esse livro, gente, ele apresenta para nós os planos e os propósitos de Deus. Ele quer se revelar para nós.
E ele quer mostrar que ele, na verdade, é a origem e o fim de tudo que existe nesse universo, nesse planeta, né? Ele é a essência de todas as coisas. Ele sempre foi, ele sempre será. Tá? Nós estamos tratando de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é o que nós vamos querer ver nesses livros, ou melhor, nesses capítulos que nós temos aí pela frente. Um pequeno resuminho: Gênesis, os capítulos 1 até o capítulo 11 vão tratar do quê? Vão falar da criação, vão falar de todo o processo que envolveu a criação e também de toda a história até Abraão, até o começo da vida de Abraão. E a partir do capítulo 12 até o final, nós vemos a história dos patriarcas, né, de algum deles, e interessante, nós vamos ver uma maneira muito peculiar e muito pessoal com a qual Deus quer se relacionar com a gente, com o seu povo escolhido. Na época, havia o povo de Israel, era o povo escolhido, né? E hoje nós também fazemos parte desse povo escolhido. Nós somos como que um ramo enxertado neste povo de Deus. Ou seja, para nós também tem validade aquilo que Deus tem reservado, né? E então, dos capítulos 12 até o final de Gênesis, até o capítulo 50, nós vamos lá ver o plano de Deus sendo revelado, sendo descortinado. Algumas outras palavras assim também a respeito do livro. Quem é o autor, afinal de contas? Há um consenso entre os teólogos de que seja Moisés, né? Ainda que ele não escreva, Moisés, escrevi esses livros assim, 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 assim. Mas há um consenso de que o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia foram escritos por Moisés, tá certo? E então, esse Moisés quem foi? Nós vamos também ver isso nessa caminhada que nós vamos ter aí do livro de Gênesis, que vai ser muito bacana, vocês vão amar, vocês vão gostar, porque é Deus falando, é Deus se revelando, Deus se manifestando. E uma das coisas interessantes da vida de Moisés é que Moisés foi educado, né, na sabedoria dos egípcios, que na época era assim os top, era o que tinha de mais especial, era o que tinha de melhor. O cara foi educado, né, em Harvard, tá certo? Isso está escrito lá em Atos capítulo 7, versículo 22. Harvard é uma figura de linguagem, claro, tá certo? Mas ele foi educado no melhor lugar que naquele momento, naquele tempo existia. Algumas situações que podem nos fazer pensar bastante. Mas e a ciência? Como é que fica a ciência no livro de Gênesis, né? Porque, na verdade, eu entendo o seguinte: realmente existem aparentes controvérsias, mas eu e você, nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Gênesis não fala, assim, não é um livro de ciências. Ele trata de assuntos científicos? Também trata. Ainda que algumas áreas da ciência neguem isto e até fiquem, né, com a orelha em pé quando um comentário dessa natureza é feito. Mas a Bíblia trata, além de mostrar a criação, além de mostrar os eventos que deram origem a todas as coisas, né? Ele também trata de coisas espirituais. Gênesis fala de assuntos que vão além da ciência, porque ela vai tratar de quem é a fonte, a origem da criação, de onde vem, qual é o motor que deu o start para que tudo isso que existe, né, ao nosso redor exista. Então, como nós vimos aqui, a Bíblia nos deixa muito claro que no capítulo 1, né, a criação, e na verdade a criação, o ato criador do universo e tudo que existe, vai desde o capítulo 1 de Gênesis, verso 1, até o capítulo 2, o verso de número 25. E uma coisa interessante é que a Bíblia, ela não usa esse termo, mas os teólogos gostam de usar esse termo, que dizem que a criação ela tem um caráter ex nihilo. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que ela foi feita, o mundo, o universo, tudo que existe foi feito do nada. Aqui existe a grande controvérsia com a evolução, né? Porque a evolução, ela pressupõe um processo em que existe um cadenciamento até que se chegue a um lugar. Mas a evolução desconsidera que precisa haver um start, precisa haver um início que não tem explicação em nenhum
nenhuma ciência, em nenhum lugar você vai encontrar algo para justificar, né, o start da evolução. Não existe isso. O start da evolução não existe, assim como não existem outras coisas da evolução, que uma hora dessas a gente pode até conversar sobre isso. Bom, então a Bíblia diz que o mundo, o universo, que tudo que existe foi feito do nada. Então, o versículo de número 1, né, diz assim, quando a Bíblia fala no princípio, a primeira palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele fala de no princípio, significa dizer o seguinte, que antes que tudo viesse a existir. Aqui nós precisamos entender que Deus, ele já existia antes que eu e você existíssemos, antes que o mundo viesse a existir, antes que o universo viesse a existir, ele já existia, ele é além do tempo. Aliás, isso é uma outra coisa impressionante, Deus é o criador do tempo. Deus, ele existia antes de existir tempo. A existência pressupõe um tempo, é claro, a gente não consegue entender isso. Nós não temos uma mente para entender esse processo. Mas esse Deus de poder, ele criou o próprio tempo. Então, Deus, né, ele já existia antes que tudo viesse a existir. E a Bíblia diz assim, criou Deus. Esse Deus aqui é Elohim. Elohim é um plural, tá? Se fosse para dizer só um Deus, ele diria El. Mas como ele está escrito Elohim, é um plural. Mas o verbo é usado no singular. Criou Deus, né? No princípio criou, não é criaram deuses, mas é criou Deus. Esse plural, ele na verdade, ele nos remete à plenitude de poder, a uma grandeza ilimitada. E há alguns que podem até subentender aqui já a existência da trindade envolvida nesse processo aqui, que de fato, na Bíblia, ela é muito clara a esse respeito, né? Quando ela trata e diz que a trindade ela está envolvida na criação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles vivem numa unidade tão perfeita, tão impressionante, que eles são apenas um. Tá? Então, esse plural ele nos remete a uma pluralidade, a uma grandeza ilimitada, a uma plenitude de poder. Pluralidade não no sentido de perder a unidade, muito pelo contrário, tá certo? Criou esse verbo, quando a Bíblia usa o verbo criou aqui no versículo 1, em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar esse verbo no hebraico. Ele é usado exclusivamente para Deus. Deus criou, modelou, Deus formou, Deus, né, fez existir. Aqui, e tão somente aqui, esse verbo ele é usado. Tá? É algo exclusivo de Deus. Se a gente parar um pouquinho para pensar, olhe à sua volta. Olhe à sua volta e veja, só para a gente assim ter uma pequena noção, na nossa galáxia, nós temos em torno de 100 bilhões de estrelas. O Sol, o nosso Sol, né? O nosso sistema aqui, ele fica a 240 trilhões de quilômetros de distância do centro da nossa galáxia. E no universo existem mais de 1 bilhão de galáxias. O número de estrelas calculado é algo da ordem de 100 quintilhões. É muito mais que milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, são quintilhões. Gente, quando a gente olha o universo, tanto do macro, dessa existência, dessa coisa gigantesca, enorme, impressionante, até ao micro, se você olhar para o nosso corpo, as reações químicas que acontecem dentro de nós, que a gente nem tem noção, nem tem consciência, nem sabe do que está lá. Os elétrons, nêutrons, prótons, né? Os quarks, né? Os mesons e tantas outras partículas subatômicas. Tudo isto numa sinfonia tão perfeita, tão fina. Gente, isso me faz prostrar diante do poder criador de Deus. Só existe uma explicação para que eu e você existíssemos, para que nós existamos, para que o universo exista. Deus. Porque somente Ele teria poder de fazer acontecer o que acontece. Meus amados, nós temos um Deus que Ele vai muito além. E sabe, nós estamos tratando de Deus, sabe,
se eu e você parássemos um pouquinho para pensar, se esse Deus, ele realmente é Deus, não tem problema nenhum ele criar o universo, porque ele é Deus poderoso, ele é Deus. E isso que o pessoal não consegue entender. Deus, ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser, da maneira como ele quiser. E é isso que as pessoas não querem entender. E por isso perdem o melhor da vida, o melhor da existência, o melhor. Porque elas perdem a oportunidade de se relacionar com esse Deus que criou. Amados, a Bíblia vai nos dizer isso, né? À medida que a gente for estudando, a Bíblia depois diz que Deus, ele criou todas as coisas e por fim ele criou o homem, como sendo a coroa da criação. É a cereja do bolo, vamos assim dizer. E ele nos escolheu criar a sua imagem e semelhança. Nós vamos ler um pouquinho, tentar entender um pouquinho o que significa isso. Nós não somos iguais a Deus, não. Mas nós somos a imagem e semelhança dele. Nós temos algumas características que são também presentes nele. Uma delas é a pessoalidade, outra delas é a consciência, entende? Então, nós fomos feitos, moldados de uma maneira muito especial e poderosa. E aí no versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Em alguns lugares, antigamente tinha uma tradução que dizia assim, havia caos, a terra era sem forma e era caótica. Gente, não entenda esse caos, se você traduzir isso do hebraico, como um caos como nós entendemos, porque caos a gente entende como uma confusão. A tradução mais correta não seria assim caos, mas seria assim vazia. A terra era sem forma e vazia, ou desocupada. Não havia ainda a existência do planeta Terra, não havia existência das galáxias, não havia das estrelas, nada. Apenas não havia, porque Deus não tinha se movido ainda. E a Bíblia diz também no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, dá uma ideia assim de que parece que ele levitava, parece que ele flutuava. Enfim, Deus, como ele é poderoso, se você crê nesse Deus de poder, você sabe que isso é apenas uma linguagem também, onde diz que Deus ele estava ali. Deus estava ali permeando, olhando, vendo tudo que estava acontecendo. E a existência dele é a existência de poder. É a sua própria presença, é a fonte geradora de toda a energia que existe no mundo e no universo. Então, meu amado, com essa palavra nós queremos começar esse momento, esse estudo de Gênesis, e eu queria, assim, desafiar você, a você crer. Porque se esse Deus, ele é Deus e é um Deus de poder, para ele não existe impossível. Para ele, se ele quer criar a terra e você, ele o fará. E ele fez isso. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, obrigado porque tu és Deus de poder, tu és o Deus que cria, tu és o Deus que faz. E muito obrigado, Pai, porque a gente pode olhar para ti e ver que tu, Senhor, te preocupas com a gente. Pai, abençoa este momento, abençoa essas vidas que escutam. Derrama o teu poder, a tua glória, a tua presença. Derrama a tua paz e a tua graça sobre cada um que está ouvindo esta palavra. E permita, ó Deus, que a tua revelação possa descer sobre cada um de nós, Senhor. E que o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Vem com a tua presença, restaura, cura, liberta. Estende a tua mão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você.